Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, web jornal do Paulo Maciel desta segunda-feira, 27 de março de 2017, o mês chegando ao final, né? O mês de março é um mês de 31 dias, chegando quase ao seu final. Vamos ao web jornal do Paulo Maciel para o blog repórter paulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Quer saber das notícias? Vamos lá, as principais aqui desta segunda-feira. Empate entre Vasco e Flamengo no Rio de Janeiro, Empate de Flamengo e Vasco foi registrado. No clássico também do futebol, que foi em São Paulo, né, um clássico do Rio, Flamengo e Vasco, empate. E no clássico de São Paulo, Corinthians e São Paulo também deu empate. Agora, em São Paulo, no Morumbi, um torcedor infelizmente morreu. Exatamente isso aconteceu. Um torcedor no Morumbi, ele caiu do estádio, esse torcedor, e acabou morrendo. Foi levado para o hospital, mas acabou morrendo, infelizmente, no clássico paulista que deu empate, Corinthians e São Paulo. Mais informações, olha, os Correios, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, eles vão fazer um mega corte, né? A empresa está preparando um mega corte de funcionários. Gente, o Correio está tendo prejuízos, né? E por isso está preparando esse mega corte. É a crise, né? Crise que ainda não passou, infelizmente, em nosso país. É preciso de muitas reformas, muita boa administração, muita consciência para que esse Brasilzão nosso melhore, né? Passe dessa crise que nos últimos anos pegou de jeito, fazendo com que cerca de 12 milhões, quase 13 milhões de pessoas estejam desempregadas, infelizmente, né? E enquanto isso, já que nós estamos falando de crise, de problemas, olha, houve manifestações em 17 capitais e mais o Distrito Federal ontem, manifestações pacíficas, né? Dessas de brasileiros que querem as melhorias e não de bandeiras sindicais, de partidárias, nem nada, foi brasileiros mesmo comuns. Melhorias para o país, não a corrupção, foram os temas das novas manifestações em todo o país. Também contra a lista fechada para a eleição. Os parlamentares estão querendo fazer uma eleição com lista, uma chamada lista fechada, em que você vota no partido e não nas pessoas, você não sabe em quem você está votando. Então, essa manifestação é contra essa lista fechada também na reforma eleitoral. Apoio à Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro. Contra a anistia ao Caixa 2. Quer dizer, tem também um projeto em que quer se anistiar, né, quem usou o dinheiro de empresas para o Caixa 2 na política. Então quer se anistiar isso. Eles acham que não foi corrupção, foi apenas um desvio, né? Mas essa manifestação mostrou-se contra a anistia ao Caixa 2. Caixa 2 também é crime para os manifestantes. Contra o foro privilegiado, né? Foro privilegiado é julgamento no STF, no Supremo Tribunal Federal. Contra Lula também, várias placas lá contra Lula, pedindo a prisão de Lula pelas várias acusações contra ele. E idosos também participaram, inclusive, dessa manifestação pacífica. Em Curitiba tinha muitos idosos lá falando que querem marcar presença também nessa manifestação contra a corrupção. Falar em sul do país, né? Falei de Curitiba, no Paraná. No sul do país, lá em Porto Alegre, extremo sul, Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a capital gaúcha, completou 245 anos no domingo, houve muita festa, né?
E teve festa, inclusive, de chimarrão na sede do SBT. O povo lá da capital gaúcha pediu segurança, paz, saúde, educação, respeito ao ser humano, né? Pois é, 245 anos da capital gaúcha, Porto Alegre. Mais informação para você, vamos falar da Operação Carne Fraca, que foi realizada pela Polícia Federal para detectar irregularidades em alguns frigoríficos e também a conivência de funcionários públicos que aceitaram propina. Olha, nessa operação, 25 pessoas continuam presas, mas a Justiça decretou a soltura de 3 pessoas ontem, né? Então, 25 continuam presas, acusadas dessas irregularidades, e 3 foram soltas na Operação Carne Fraca, decisão da Justiça. Olha, o incêndio destruiu um trem em Recife, capital de Pernambuco. Estava parado e sem passageiros, felizmente, né? Esse trem, então, estava parado e sem passageiros. O incêndio, então, destruiu esse trem, né? Esse trem está em Recife, felizmente, então, não ocorreu nenhuma morte. A Polícia Civil está investigando as causas desse incêndio. Olha, ciclone extratropical vai atingir a Austrália. Um ciclone está próximo de atingir a Austrália. Ventos, gente, de mais de 200 km por hora vão chegar ao país australiano. Portanto, a população, as pessoas da Austrália, da região que vai ser atingida, já estão se preparando com sacos de areia, proteção das casas, do comércio, porque um ciclone extratropical vai atingir a Austrália com ventos de mais de 200 km por hora. Ainda notícia internacional, vamos falar da Rússia, manifestação na Rússia. Na Rússia, a corrupção não é só no Brasil não, lá também acontece. Na rua, o povo na rua na Rússia. 100 cidades russas tiveram manifestações contra a corrupção. É um ataque aos políticos, empresários, funcionários públicos corruptos. Mais de 700 prisões também foram feitas. Lá o negócio, a polícia não dá o mole não. Mais de 700 prisões. E essas pessoas que foram presas foram colocadas em ônibus improvisados lá. Não é isso? Ônibus improvisados para que essas 700 pessoas fossem presas lá na Rússia. Esses ônibus viraram celas provisórias. Desde 2012 não havia um protesto dessa magnitude na Rússia. É um protesto, inclusive, não autorizado, já que o país lá é mão de ferro, né? Protesto não autorizado contra o presidente Vladimir Putin, né? Vladimir Putin é o chefão lá da Rússia. Vamos a mais aqui. Uma coisa interessante aqui, uma notícia interessante. Um acordo foi feito entre a empresa aérea, a aviação aérea Gol, a empresa de aviação aérea Gol, e os indígenas Kayapó. Um acordo inédito no Brasil. Os indígenas vão receber 4 milhões de reais. É que um avião da Gol, ele caiu em terras dos indígenas anos atrás, né? No Xingu, onde moravam os Kayapó. 154 pessoas morreram naquela época, não os indígenas, né? E o cacique Raoni diz que eles tiveram que construir uma nova aldeia, longe do local onde o avião caiu, né? E tiveram que consumir mais ou menos 2 anos para construir essa nova aldeia. Então os indígenas o que fizeram? Os indígenas estão inteligentes, meus ancestrais. Eles estão inteligentes, eles foram ao Ministério Público. Foram lá, tiveram prejuízos
nos rios com derramamento de óleo, né? Contaminando peixes, né? Animais que foram contaminados, a área deles que foi destruída. E com isso os espíritos dos mortos do avião, né? Os espíritos dos mortos do avião que ficaram por lá, segundo eles, isso é prejudicial. Eles não querem os espíritos que circulam por lá. Então a Gol vai pagar, ela fez o acordo com os indígenas, vai pagar 4 milhões de reais aos índios lá da tribo Caipó, da etnia Caipó, né, lá no Xingu. Previdência Social de 22 estados e Distrito Federal operam no vermelho. Atenção, você que é servidor aí, estadual no Brasil aí, ó. De 22 estados e também do Distrito Federal. A previdência de vocês está no vermelho, hein? Cuidado aí, porque num futuro você pode ficar sem receber a sua aposentadoria. Então é preciso reforma. Às vezes as pessoas são contra a reforma, mas tem que fazer o ajuste, senão vai quebrar, daqui a pouco ninguém vai receber, né? Vai quebrar tudo e ninguém recebe nada, aí vai ser a convulsão social. Aí a coisa vai ficar pior ainda, né? Então, quando se fala em reforma, tem que se ter, né, o bom senso, ver o que é certo, o que é errado, né, como fazer, em que situação fazer, mas que tem que ser feita a reforma, tem. A notícia está nos jornais hoje. Previdência de 22 estados e Distrito Federal opera no vermelho. O vermelho quer dizer, está faltando dinheiro, né? Então, a malversação de recursos, se houve, tem que ser condenada. Mas a reforma para colocar de novo no azul tem que ser feita, senão daqui a algum tempo ninguém mais vai receber aí vai haver uma situação não só de manifestação simplesinha como está acontecendo aí. Aí vai haver fome mesmo, gente sem receber, né? Pense bem no Rio de Janeiro aí que teve esse problema aí de não pagamento, atraso, Porto Alegre também, né? Pagamento de funcionário público atrasado, parcelado. É preciso ter consciência, gente. Bem, mais uma informação aqui. O governo se reúne em Brasília, o governo federal. O objetivo é justamente esse, acelerar a questão relacionada à Previdência Social, a votação da reforma da Previdência no Congresso Nacional e conscientizar a pessoa da sua necessidade. Já o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, vai conversar com os líderes partidários para a necessidade da reforma. Enquanto isso, o presidente Temer vai conversar com a Confederação de Trabalhadores. E o ministro da Agricultura, Blay Romage, vai discutir a situação da carne brasileira, já que 21 frigoríficos estão impedidos de exportar, né? 21 frigoríficos. É claro que o Brasil tem, me parece, 5 mil frigoríficos, então é muito pouco o número de frigoríficos atingidos pela restrição. Então 21 proibidos, mas nós temos mais ou menos 5 mil frigoríficos, os outros estão liberados. Então o ministro Blay Romage da Agricultura vai tentar amenizar a situação, e é importante que alguns países já estão voltando a importar a carne brasileira. Houve um período aí de dúvida, de cancelamento, mas alguns, como a Coreia do Sul e a China, anunciaram que voltarão a receber a carne brasileira. Bem, são estas as informações para você, as principais informações para você que acompanha o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Um abraço a você, um bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na quaresma, período de oração, esmola, que é a caridade, confissão, jejum também, né? Toda sexta-feira faça o seu jejum, sua mortificação, seu sacrifício, para relembrar o sofrimento de Jesus pela nossa salvação. A paz do Senhor Jesus Cristo.